O reino de Aurelius floresceu sob o reinado de Eduardo e Luna, mas nem todos os desafios haviam sido superados. Nas primeiras semanas após a coroação, Luna descobriu que governar ao lado de seu amado exigia mais do que amor e compaixão. Os nobres da corte observavam cada movimento da nova rainha com olhos críticos, sussurrando pelos corredores sobre a origem humilde daquela que agora ocupava o trono. Certa manhã, enquanto o orvalho ainda cobria os jardins do palácio, Luna caminhava sozinha pelos corredores quando ouviu vozes vindas da sala do conselho. Era o duque Maximiliano, primo distante do falecido rei Gustavo, conversando com outros nobres. A rainha de Eudora, diziam eles com desdém. Uma escrava que seduziu nosso príncipe. O reino está condenado sob o comando de uma mulher sem linhagem. Luna sentiu o peito apertar, mas, em vez de recuar, ergueu a cabeça e entrou na sala. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Senhores, disse ela com voz firme, embora seu coração batesse acelerado. Compreendo suas preocupações. Não nasci em berço de ouro, é verdade. Mas conheço a fome, o medo e o desespero do povo. Talvez seja exatamente isso que este reino precisa. Alguém que entenda verdadeiramente o sofrimento dos súditos. O duque Maximiliano levantou-se, seu rosto vermelho de indignação. Majestade, disse ele com sarcasmo evidente na voz, o que uma mulher de Eudora poderia ensinar aos nobres de Aurélio sobre governança. Luna aproximou-se dele, seus olhos encontrando os dele sem hesitação. Posso ensinar sobre resiliência, duque, sobre como reconstruir quando tudo parece perdido. Vi minha terra natal ser destruída, minha família morrer diante de meus olhos. E ainda assim, estou aqui, de pé, pronta para servir este reino com cada fibra do meu ser. Naquele momento, as portas se abriram e Eduardo entrou, tendo ouvido parte da conversa. Sua presença imponente fez todos os nobres se curvarem. Minha rainha tem razão, proclamou ele. Luna Valentina não é apenas minha esposa por amor, mas minha escolha como soberana por sabedoria. Ela conhece as necessidades do povo de uma forma que nós, criados em palácios, jamais conheceremos. Os dias que se seguiram foram marcados por uma tensão crescente. Sofia, a princesa rejeitada, havia partido para o reino vizinho de Monteverde, jurando vingança. Cartas chegavam semanalmente com ameaças veladas, insinuações de alianças sendo formadas contra Aurelius. Luna lia cada uma delas com preocupação crescente, mas Eduardo sempre a tranquilizava com beijos suaves e promessas de proteção. Foi então que algo inesperado aconteceu. A velha senhora que Luna chamava de mãe adoeceu gravemente. Os melhores médicos do reino foram chamados, mas todos balançavam a cabeça com pesar. A febre que a consumia era misteriosa, resistente a todos os tratamentos conhecidos. Luna passava noites inteiras ao lado de seu leito, segurando sua mão enrugada e cantando as canções de Eudora que sua verdadeira mãe costumava cantar. Minha querida filha, sussurrou a senhora numa noite particularmente difícil, sua voz fraca como o vento entre as folhas secas. Tenho um segredo para compartilhar contigo. Luna inclinou-se mais perto, as lágrimas escorrendo por suas faces. Eu conheci sua mãe verdadeira, continuou a velha mulher. Ela veio ao palácio anos antes de você nascer, procurando trabalho. Era uma mulher linda e corajosa, assim como você. O coração de Luna disparou. A senhora conheceu minha mãe. Como ela era? O que aconteceu com ela? A velha senhora tossiu, um som áspero que ecoou pelo quarto. Seu nome era Helena Valentina. Ela trabalhou aqui por alguns meses antes de partir. Estava grávida, mas nunca disse quem era o pai. Apenas me pediu que se algum dia uma criança com o sobrenome Valentina chegasse ao palácio, eu deveria protegê-la. A revelação atingiu Luna como um raio. Tudo começava a fazer sentido. O destino que a trouxera até ali, o encontro com Eduardo, a proteção inexplicável dessa mulher. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, a respiração da senhora tornou-se mais laboriosa. Luna gritou por ajuda e Eduardo veio correndo, seguido pelos médicos. A noite foi longa e angustiante. O reino inteiro parecia prender a respiração enquanto lutavam para salvar a vida daquela que era considerada a mãe da rainha. Eduardo segurava Luna enquanto ela chorava, sussurrando palavras de conforto em seu ouvido. Ao amanhecer, um milagre aconteceu. A febre quebrou e a senhora abriu os olhos, fraca, mas viva. A recuperação foi lenta, mas Luna nunca saiu de seu lado. Durante esses dias, mais segredos foram revelados. A velha senhora contou sobre um baú escondido nas catacumbas do palácio, deixado por Helena Valentina antes de partir. Com a permissão de Eduardo, Luna desceu às profundezas escuras do palácio, guiada apenas pela luz bruxuleante de uma tocha.
As catacumbas eram um labirinto de corredores úmidos e frios. O ar cheirava a mofo e história esquecida. Cada passo ecoava como um tambor distante, e Luna sentia como se os fantasmas do passado a observassem. Finalmente, seguindo as instruções precisas da senhora, encontrou uma pequena alcova escondida atrás de uma estátua antiga. O baú estava lá, coberto por décadas de poeira e teias de aranha. Com mãos trêmulas, Luna abriu o fecho enferrujado. Dentro, encontrou cartas amareladas, um medalhão de prata e um diário encadernado em couro. O medalhão continha um retrato em miniatura de uma mulher que era sua imagem perfeita, apenas com roupas de outra época. Era Helena, sua mãe. Luna passou horas lendo o diário à luz de velas em seus aposentos. As páginas revelavam uma história de amor proibido entre Helena e um nobre de Aurelius, cujo nome havia sido cuidadosamente riscado em todas as menções. Helena escrevia sobre seus sonhos para o bebê que carregava, sobre o medo de ser descoberta, sobre a decisão dolorosa de partir para proteger sua criança. A última entrada era datada apenas dias antes do nascimento de Luna. Minha querida criança, escrevera Helena, deixo-te este legado não de ouro ou prata, mas de verdade. Tu és filha do amor, não importa o que o mundo possa dizer. Sejas forte, sejas corajosa e nunca permitas que ninguém diminua teu valor. O sangue que corre em tuas veias é nobre, mas é teu coração que determinará teu verdadeiro valor. Eduardo encontrou Luna chorando sobre as páginas do diário. Sem dizer nada, ele a envolveu em seus braços, deixando que ela derramasse todas as lágrimas que havia guardado. Quando finalmente ela conseguiu falar, contou-lhe tudo. Eduardo ouviu em silêncio, seu rosto passando por várias emoções. Isso muda alguma coisa entre nós? Perguntou Luna, sua voz pequena e temerosa. Eduardo segurou seu rosto entre as mãos, olhando profundamente em seus olhos. Muda sim, disse ele, e o coração de Luna quase parou. Agora eu te amo ainda mais, sabendo que superaste não apenas a tragédia de Eudora, mas também o mistério de tuas origens. Tu és ainda mais forte do que eu imaginava. Naquela noite, enquanto a lua cheia banhava o palácio com sua luz prateada, Eduardo e Luna renovaram seus votos de amor no jardim privado da rainha. As rosas brancas que Eduardo mandara plantar especialmente para ela exalavam um perfume doce no ar noturno. Cada beijo compartilhado era uma promessa, cada abraço uma fortaleza contra as tempestades que certamente viriam. Mas o destino tinha outros planos. Na manhã seguinte, mensageiros chegaram com notícias alarmantes. Sofia havia conseguido convencer o rei de Monteverde a formar uma aliança contra Aurelius. Pior ainda, ela alegava ter provas de que o casamento de Eduardo e Luna era ilegítimo, baseando-se em antigas leis que proibiam a união entre nobres e escravos. O Conselho Real foi convocado com urgência. A tensão na sala era palpável, como a eletricidade antes de uma tempestade. O Duque Maximiliano, que havia sido crítico desde o início, agora parecia genuinamente preocupado. Majestades, disse ele, precisamos agir com sabedoria. Uma guerra com Monteverde seria devastadora para ambos os reinos. Luna levantou-se, sua postura régia apesar do turbilhão interno. Senhores do Conselho, começou ela, não permitirei que mais sangue seja derramado por minha causa. Se minha abdicação trouxer paz ao reino, eu a farei de bom grado. Eduardo imediatamente protestou, mas Luna continuou. Porém, antes de qualquer decisão, proponho que enviemos uma delegação a Monteverde. Deixem-me ir pessoalmente falar com Sofia. A sala explodiu em protestos. Era impensável que a rainha se colocasse em tal perigo. Mas Luna permaneceu firme, e algo em sua determinação convenceu até os mais céticos. Eduardo, percebendo que não poderia demovê-la, insistiu em acompanhá-la junto com sua guarda pessoal mais confiável. A viagem até Monteverde levou 3 dias através de estradas poeirentas e florestas densas. A cada parada, Luna observava o povo, via em seus rostos a mesma mistura de esperança e medo que conhecera em Eudora. Em uma pequena vila na fronteira, uma menina se aproximou dela com uma flor silvestre. Para a rainha bonita, disse a criança com um sorriso desdentado. Luna ajoelhou-se e abraçou a menina, prometendo a si mesma que faria tudo para evitar que aquela criança conhecesse os horrores da guerra. O palácio de Monteverde erguia-se como uma montanha de pedra negra contra o céu tempestuoso. Sofia os esperava no salão do trono, vestida em um vestido vermelho sangue que realçava sua beleza fria.
Ao seu lado, o velho rei de Monteverde observava com olhos calculistas. Então a escrava de Eudora ousa pisar em meu reino, disse Sofia, sua voz destilando veneno. Luna não se abalou. Venho como rainha de Aurélios, respondeu ela calmamente, e como alguém que conhece o peso da perda e o valor da paz. Sofia, sei que te causei dor e por isso peço perdão. Mas não permitirei que teu sofrimento cause o sofrimento de milhares de inocentes. Sofia riu, um som cortante como o vidro quebrado. Tu me roubaste tudo. Eduardo era meu por direito, nosso casamento havia sido acordado desde a infância. E Luna não acreditas que o amor não pode ser acordado nem roubado. O amor escolhe seus próprios caminhos. Eduardo me escolheu como eu o escolhi. Mas isso não diminui teu valor, Sofia. Tu és bela, inteligente e forte. Certamente encontrarás alguém que te ame verdadeiramente. O rei de Monteverde, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Suas palavras são bonitas, rainha Luna, mas palavras não mudam leis antigas. Se puderdes provar que não eras escrava quando te casaste com Eduardo, considerarei retirar meu apoio às reivindicações de Sofia. Luna sentiu o peso do momento. Então, com voz clara, começou a contar sobre o diário de sua mãe, sobre o sangue nobre que corria em suas veias, ainda que nascido de um amor proibido. Mas mais do que isso, falou sobre como Eduardo havia libertado todos os escravos de Aurélios em seu primeiro decreto como rei, tecnicamente libertando-a antes mesmo de seu casamento ser oficializado. O silêncio que se seguiu foi denso. Sofia parecia ter sido atingida por um raio. O rei de Monteverde coçou sua barba grisalha, pensativo. Então algo inesperado aconteceu. Um jovem nobre da corte de Monteverde deu um passo à frente. Majestade, disse ele dirigindo-se ao seu rei, se me permite, gostaria de falar em defesa da rainha Luna. Todos se viraram surpresos. O jovem, apresentado como Príncipe Marcos, filho mais novo do rei, continuou. Eu estava em Aurélios durante a coroação, disfarçado entre o povo para observar. Vi como a rainha Luna é amada por seus súditos. Vi como ela parou sua carruagem real para ajudar uma criança ferida, como distribuiu moedas de seu próprio bolso aos pobres. Se questionamos sua legitimidade por seu nascimento, deveríamos questionar a legitimidade de todos nós que nascemos em berços de ouro, mas nunca conhecemos verdadeiramente nosso povo. As palavras de Marcos causaram um murmúrio na corte. Sofia parecia traída, seus olhos flamejando de raiva. Mas o velho rei levantou a mão pedindo silêncio. Meu filho fala com sabedoria que me envergonha não ter visto antes. Rainha Luna, aceito sua explicação. Não haverá guerra entre nossos reinos. O alívio que Luna sentiu foi tão intenso que suas pernas quase cederam. Eduardo segurou-a discretamente, seu toque transmitindo força e amor. Mas Sofia não estava pronta para desistir. Se não haverá guerra, disse ela com amargura, então exijo um duelo. Pelas leis antigas, tenho direito a desafiar aquela que tomou meu lugar. O salão ficou em silêncio mortal. Um duelo entre nobres era raro, entre mulheres ainda mais. Luna sentiu Eduardo tenso ao seu lado, pronto para intervir, mas ela tocou seu braço gentilmente. Aceito, disse Luna, surpreendendo a todos. Mas com uma condição. Se eu vencer, tu abandonarás toda a reivindicação a Eduardo e encontrarás a paz. Se tu venceres, eu me retirarei para um convento e anularei meu casamento. Eduardo protestou veementemente, mas Luna estava resoluta. O duelo foi marcado para o amanhecer do dia seguinte. A noite que precedeu foi uma das mais longas da vida de Luna. Eduardo permaneceu ao seu lado, segurando-a como se pudesse protegê-la com seu amor a Lone. Não precisas fazer isso, sussurrou ele repetidamente. Eu sei, respondeu Luna, mas preciso. Não apenas por nós, mas por Sofia também. Ela precisa dessa conclusão para seguir em frente. Quando os primeiros raios de sol tocaram o pátio do palácio, as duas mulheres se encontraram. Sofia havia escolhido espadas, a arma na qual fora treinada desde criança. Luna nunca havia segurado uma espada antes de conhecer Eduardo, mas nos meses como rainha havia insistido em aprender a se defender. A velha senhora, em sua sabedoria, havia secretamente arranjado para que Luna recebesse lições do melhor espadachim do reino. O duelo começou com Sofia atacando ferozmente, sua raiva alimentando cada golpe. Luna defendia-se com dificuldade, seus movimentos menos refinados, mas cheios de determinação. O som de metal contra metal ecoava pelo pátio enquanto nobres de ambos os reinos observavam com respiração suspensa. Sofia era claramente superior tecnicamente, mas Luna tinha algo que ela não tinha, a experiência de lutar pela sobrevivência.
Cada vez que era encurralada, Luna encontrava uma saída inesperada, usando movimentos pouco ortodoxos que havia aprendido nas ruas de Eudora quando precisava se defender de ladrões e soldados. O ponto de virada veio quando Sofia, em sua fúria, deixou uma abertura em sua defesa. Luna poderia ter aproveitado para desarmá-la, talvez até feri-la. Mas em vez disso, ela deliberadamente baixou sua espada. Sofia, o que realmente queres? Perguntou Luna ofegante. É Eduardo que amas ou a ideia do que ele representa? Sofia hesitou, sua espada tremendo. Lágrimas começaram a correr por seu rosto perfeito. Eu nem sei mais, admitiu ela, sua voz quebrando. Passei tanto tempo odiando-te que esqueci como é não sentir esse peso. Luna deu um passo arrependido, ainda de guarda, mas não mais em posição de ataque. Então liberta-te desse peso. O ódio é uma prisão que construímos para nós mesmos. Por um longo momento, as duas mulheres se encararam. Então Sofia deixou sua espada cair com um estrondo metálico. Eu desisto, disse ela simplesmente. Talvez tenhas razão. Talvez eu precise aprender a amar verdadeiramente, não apenas possuir. Luna aproximou-se cuidadosamente e, para a surpresa de todos, abraçou Sofia. A princesa inicialmente enrijeceu, mas então retornou o abraço, chorando anos de frustração e dor. O príncipe Marcus, que havia observado tudo com intensidade, aproximou-se quando as duas mulheres se separaram. Lady Sofia, disse ele gentilmente, se me permitires, gostaria de ter a honra de mostrar-te os jardins de Monteverde. Dizem que as rosas lá florescem mesmo no inverno. Sofia olhou para ele, realmente olhou, talvez pela primeira vez. Havia bondade em seus olhos, algo que ela não havia notado antes, cega que estava por sua obsessão. A volta para Aurelius foi triunfante. O povo que havia temido uma guerra recebeu seus soberanos com celebrações. As ruas foram decoradas com flores, as crianças cantavam canções de paz e os sinos das igrejas repicavam alegremente. Luna, do alto de sua carruagem ao lado de Eduardo, sentia-se finalmente completa. Mas a vida tinha ainda mais surpresas reservadas. Algumas semanas após o retorno, Luna começou a sentir enjoos matinais. A médica real, após examiná-la, deu a notícia com um sorriso radiante. A rainha estava esperando um herdeiro. Eduardo, ao saber da novidade, levantou Luna em seus braços e girou-a no ar, rindo como uma criança. O reino inteiro celebrou a notícia. A velha senhora, agora completamente recuperada e instalada em aposentos dignos de uma mãe de rainha, chorou de alegria. Tua mãe ficaria tão orgulhosa, disse ela a Luna. Este bebê carregará o melhor de dois mundos, a nobreza de Aurelius e a força de Eudora. Os meses de gravidez foram de preparação e esperança. Eduardo tornou-se ainda mais protetor, se é que isso era possível. Ele mandou buscar as melhores parteiras do reino, criou um jardim especial onde Luna poderia caminhar com segurança, e passava horas conversando com o bebê ainda no ventre, contando histórias de amor e coragem. Lorenzo, o antigo chanceler, foi encontrado meses depois vivendo como mendigo nas ruas de um reino distante. Quando a notícia chegou a Luna, ela surpreendeu a todos ao mandar buscá-lo. Não para puni-lo mais, mas para oferecer-lhe uma chance de redenção. Trabalho honesto nos campos reais, longe do palácio, mas com dignidade. Lorenzo, quebrado e humilhado pela vida, aceitou com lágrimas de gratidão. Foi numa noite de lua cheia, similar àquela em que Eduardo e Luna haviam renovado seus votos, que as dores do parto começaram. O palácio entrou em atividade frenética. Eduardo, contrariando toda a tradição, insistiu em ficar ao lado de Luna durante todo o processo. Segurou sua mão enquanto ela gritava, sussurrou palavras de amor enquanto ela lutava para trazer seu filho ao mundo. Quando finalmente o choro do bebê ecoou pelos corredores, todo o reino pareceu suspirar de alívio. Era um menino, saudável e forte, com os olhos azuis de Eduardo e os cabelos escuros de Luna. Eles o chamaram de Alexander Valentino, unindo os dois mundos em seu próprio nome. A apresentação do príncipe herdeiro foi um evento grandioso. Delegações de todos os reinos vizinhos vieram prestar homenagens. Sofia veio pessoalmente, agora noiva do príncipe Marcus, seu rosto transformado pela felicidade genuína. Ela trouxe um presente especial, um pequeno cavalo de madeira entalhado que havia pertencido a Eduardo quando criança, algo que ela havia guardado todos esses anos. Era um gesto de paz verdadeira, de círculo fechado. O batizado do pequeno Alexander foi celebrado com a abertura dos portões do palácio para o povo.
Luna insistiu que todos, nobres e plebeus, ricos e pobres, deveriam poder ver e abençoar o futuro rei. A fila se estendia por quilômetros, cada pessoa trazendo um pequeno presente ou simplesmente palavras de bênção. Entre a multidão, Luna notou um grupo de refugiados de Eudora. Seus rostos marcados pelo sofrimento se iluminaram quando ela os reconheceu e dirigiu-se a eles pessoalmente. Falou com eles em seu dialeto natal, prometeu que seriam bem-vindos em Aurélios, que receberiam terras para cultivar e oportunidade de reconstruir suas vidas. A história de Luna espalhou-se além das fronteiras de Aurélios. Trovadores cantavam sobre a escrava que se tornou rainha, sobre o amor que venceu preconceitos, sobre a sabedoria nascida do sofrimento. Mas para Luna, o mais importante não eram as canções ou as lendas. Era o momento quieto da manhã, quando Alexander dormia em seus braços. Eduardo ao seu lado, a velha senhora bordando perto da janela. Um dia, enquanto caminhava pelos jardins com seu filho, agora um menino curioso de 3 anos, Luna encontrou uma jovem escrava fugida escondida entre as roseiras. A menina tremia de medo, esperando punição. Luna ajoelhou-se diante dela, lembrando-se de seu próprio desespero anos atrás. "Qual é teu nome, criança?" perguntou gentilmente. "Maria, Majestade", respondeu a menina com voz trêmula. "Por favor, não me mande de volta." Luna olhou nos olhos da menina e viu seu próprio passado refletido ali. Levantou-se e estendeu a mão. "Vem, Maria. Em Aurélios não existem mais escravos. Apenas pessoas procurando seu lugar ao sol." A menina pegou sua mão hesitantemente e Luna a levou ao palácio, onde seria educada e cuidada como todas as outras crianças sob proteção real. Eduardo, observando da janela de seu escritório, sorriu. Sua rainha não havia apenas trazido amor para sua vida, mas havia transformado o próprio reino. Sob seu reinado conjunto, Aurélios havia se tornado um farol de esperança, um lugar onde o nascimento não determinava o destino, onde o amor verdadeiro era valorizado acima de alianças políticas. Mas o destino ainda aguardava provações. Uma praga terrível começou a se espalhar pelos reinos vizinhos. O povo entrava em pânico, memórias da epidemia que havia matado o rei Gustavo ainda frescas. Luna e Eduardo trabalharam incansavelmente, organizando quarentenas, distribuindo remédios, cuidando pessoalmente dos doentes apesar dos protestos de seus conselheiros. Foi durante essa crise que Luna descobriu um talento inesperado. As ervas medicinais que sua mãe verdadeira havia lhe ensinado a reconhecer em Eudora, combinadas com o conhecimento dos médicos reais, criaram tratamentos eficazes. A rainha passava dias no laboratório improvisado, suas mãos manchadas de verde das plantas, seu rosto marcado pelo cansaço, mas iluminado pela determinação. O pequeno Alexander, demonstrando coragem além de seus anos, insistia em ajudar. Carregava bandagens, levava água aos doentes, seu pequeno rosto sério enquanto imitava os gestos cuidadosos de sua mãe. Eduardo via nele a compaixão de Luna e sentia o peito expandir de orgulho. A crise passou, deixando Aurélios mais forte e unido. O povo, que já amava sua rainha, agora a venerava como salvadora. Mas Luna recusava-se a aceitar todo o crédito. Em cada discurso, mencionava a coragem dos médicos, a dedicação dos voluntários, a força do povo. Essa humildade genuína apenas aumentava o amor que sentiam por ela. Anos se passaram. Alexander cresceu forte e justo, educado tanto nas artes da guerra quanto nas da paz. Luna teve mais 2 filhos, as gêmeas Helena e Valentina, nomeadas em honra de sua mãe e de suas raízes. O palácio ecoava com risadas infantis, algo que nunca havia acontecido nos tempos austeros do rei Gustavo. A velha senhora, agora verdadeiramente anciã, passava seus dias contando histórias às crianças reais sobre os tempos antigos, sobre a coragem de sua mãe, sobre como o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Suas palavras eram gravadas nos corações jovens, sementes de sabedoria para o futuro. Numa tarde especial, o reino celebrava o 10º aniversário da coroação de Eduardo e Luna. Os preparativos haviam levado meses, com delegações de todos os cantos do mundo conhecido vindo prestar homenagens. Entre os convidados, uma surpresa. O rei de Zarvora, o mesmo reino que havia destruído Eudora, veio pessoalmente pedir perdão. Era um homem novo, filho daquele que havia ordenado as invasões. Ajoelhou-se diante de Luna no grande salão, diante de centenas de testemunhas. "Rainha Luna", disse ele com voz embargada, "venho buscar perdão pelo mal que meu pai causou a teu povo. Trago ofertas de reparação, mas sei que nada pode devolver o que foi perdido." O salão ficou em silêncio.
todos os olhos em Luna. Ela desceu de seu trono, cada passo ecoando no silêncio. Quando chegou diante do rei ajoelhado, estendeu a mão para ajudá-lo a levantar. O perdão, disse ela, sua voz clara como cristal, não apaga o passado, mas pode construir um futuro melhor. Levanta-te, rei de Zarvora, e sejamos aliados na paz como nossos pais foram inimigos na guerra. O momento foi tão poderoso que muitos na audiência choraram. Eduardo observava sua rainha com admiração renovada. Mesmo após todos esses anos, ela ainda o surpreendia com sua capacidade de transformar dor em esperança. A aliança com Zarvora trouxe prosperidade inesperada. Rotas comerciais foram abertas, conhecimentos foram compartilhados, e muitos refugiados de Eldora puderam finalmente visitar suas terras natais, agora sendo reconstruídas com a ajuda de ambos os reinos. Luna estabeleceu uma escola especial no palácio, onde crianças de todas as origens poderiam aprender juntas. Nobres e plebeus, ricos e pobres, todos sentados nos mesmos bancos, aprendendo que o conhecimento não conhece fronteiras de classe. Alexander estudava ali também, aprendendo a ver seus futuros súditos como iguais e amigos. Foi durante uma dessas aulas que um incidente mudou tudo. Um menino nobre zombou de uma menina pobre por suas roupas remendadas. Alexander, então com 12 anos, levantou-se imediatamente. Se julgas alguém pelas roupas que veste, disse ele com autoridade além de seus anos, então não és digno das roupas que tu mesmo vestes. Minha mãe me ensinou que o verdadeiro valor está no coração, não no tecido. A história espalhou-se rapidamente, confirmando o que muitos já sabiam. O futuro rei seria digno de seus pais. Luna, ao ouvir sobre o incidente, abraçou seu filho com lágrimas nos olhos. Estás te tornando o homem que sempre soube que serias, sussurrou ela. Mas nem tudo eram vitórias fáceis. Um grupo de nobres conservadores, liderados secretamente pelo Duque Maximiliano, que nunca havia verdadeiramente aceitado Luna, começou a conspirar. Queriam que Alexander fosse educado longe da influência de sua mãe, em uma academia militar tradicional onde aprenderia as antigas formas. A conspiração foi descoberta por Maria, aquela jovem que Luna havia salvado anos atrás e que agora servia como dama de companhia das princesas gêmeas. Ela ouviu conversas sussurradas e imediatamente alertou sua salvadora. Luna poderia ter punido os conspiradores severamente, mas escolheu outro caminho. Convocou todos os nobres envolvidos para um jantar privado. Quando estavam todos reunidos, esperando alguma armadilha, Luna serviu-lhes pessoalmente a comida. O gesto era tão inesperado que ficaram mudos. Senhores, disse ela enquanto servia, sei de vossos planos. Entendo vossos medos. Achais que estou enfraquecendo o futuro rei com minha influência plebeia. O Duque Maximiliano, vermelho de vergonha e raiva, tentou protestar, mas Luna continuou. Por isso, convido-vos a passar uma semana nas vilas mais pobres do reino. Vede com vossos próprios olhos o que Alexander vê. Conhecei o povo que ele um dia governará. Depois, voltai e dizei-me se ainda acreditais que distância e ignorância fazem um bom rei. Relutantemente, os nobres aceitaram o desafio. O que viram mudou muitos deles. A pobreza digna, a luta diária, a esperança persistente apesar das dificuldades. Quando retornaram, vários pediram perdão. O Duque Maximiliano, orgulhoso demais para admitir completamente seu erro, pelo menos cessou sua oposição ativa. O tempo continuou sua marcha inexorável. As gêmeas cresceram belas e inteligentes, Helena com o espírito guerreiro do pai e Valentina com a compaixão profunda da mãe. A velha senhora, após uma vida longa e plena, faleceu pacificamente durante o sono numa noite de primavera. Seu funeral foi um evento de estado, honrando-a como a verdadeira mãe de rainha que havia sido. Luna chorou como não chorava desde a perda de sua família em Eldora. Mas desta vez tinha Eduardo e seus filhos para consolá-la. Alexander, agora um jovem de 16 anos, fez um discurso emocionante sobre a avó do coração que havia ensinado a todos eles o verdadeiro significado de família. Ela nos mostrou que o sangue pode criar laços, mas é o amor que os torna inquebráveis, disse ele, sua voz forte ecoando pela catedral. Foi nessa época que chegaram notícias perturbadoras do norte. Um novo poder estava surgindo, um senhor da guerra que se autodenominava o Conquistador de 1000 reinos. Suas forças haviam subjugado 3 reinos em menos de um ano, e seus olhos agora se voltavam para o sul, para as terras prósperas de Aurelius e seus aliados. Eduardo convocou um conselho de guerra, mas foi Luna quem propôs a estratégia mais ousada. Em vez de esperar o ataque, por que não tentamos a diplomacia primeiro? Enviai-me como emissária. Já transformei inimigos em aliados antes.
O conselho ficou horrorizado com a sugestão. Era perigoso demais, insensato demais. Mas Alexander surpreendeu a todos ao apoiar sua mãe. Se alguém pode encontrar paz onde outros veem apenas guerra, é minha mãe. Mas não irá sozinha. Eu a acompanharei. Eduardo inicialmente recusou terminantemente, mas vendo a determinação nos olhos de sua esposa e filho, e lembrando-se de como a coragem de Luna havia salvado o reino antes, concordou relutantemente. A jornada para o norte foi árdua. As estradas tornavam-se mais selvagens a cada dia, os vilarejos mais esparsos e assustados. Refugiados fugindo para o sul contavam histórias terríveis sobre o conquistador, sobre sua crueldade, sobre como ele transformava reis em servos e rainhas em escravas. Quando finalmente chegaram ao acampamento do conquistador, Luna sentiu um arrepio na espinha. Era um mar de tendas negras com estandartes que tremulavam como corvos ao vento. Guardas brutais os escoltaram até a tenda principal, onde o senhor da guerra os esperava. O conquistador era um homem enorme, cicatrizes cruzando seu rosto como mapas de violência. Mas quando seus olhos encontraram os de Luna, algo mudou em sua expressão. Por um momento, apenas um momento, ela viu não um monstro, mas um homem quebrado pela vida. Então a rainha de Aurelius vem até mim, disse ele, sua voz como trovão distante. Dizem que eras escrava antes de ser rainha. É verdade. Luna manteve-se ereta. É verdade. Conheci a corrente antes de conhecer a coroa. Por isso sei que a verdadeira força não está em subjugar outros, mas em libertar-se das próprias correntes internas. O conquistador riu, mas não era um som cruel. Era quase triste. E que correntes eu carrego, pequena rainha? Luna deu um passo à frente, ignorando os protestos sussurrados de Alexander. As correntes do ódio, da vingança, da dor não curada. Vejo em seus olhos a mesma escuridão que vi nos meus quando perdi tudo. Mas também vejo que ainda há luz lutando para sobreviver. O salão ficou em silêncio mortal. Os generais do conquistador esperavam que ele a matasse por tal insolência. Em vez disso, o senhor da guerra levantou-se lentamente. Não sabes nada sobre mim, mulher? Luna não recuou. Sei que alguém que busca conquistar 1000 reinos está fugindo de algo. Talvez de si mesmo. Sei que a violência é muitas vezes o grito de uma dor que não encontra outras palavras. E sei que mesmo os corações mais endurecidos podem encontrar redenção. O conquistador caminhou até ela, sua figura imponente fazendo Alexander instintivamente mover a mão para a espada. Mas Luna levantou a mão pedindo calma. O senhor da guerra parou diante dela, tão perto que ela podia ver as lágrimas não derramadas em seus olhos. Minha família foi massacrada quando eu tinha 7 anos, disse ele, sua voz agora apenas um sussurro. Vi minha mãe ser... Ele não conseguiu continuar. Luna, num gesto que chocou todos os presentes, tocou gentilmente o braço do conquistador. Eu também perdi minha família para a violência. Também conheci a sede de vingança. Mas aprendi que criar mais órfãos não trará nossos mortos de volta. Apenas perpetua o ciclo de dor. O homem enorme tremeu sob seu toque suave. Durante 3 dias, Luna permaneceu no acampamento, conversando com o conquistador que revelou chamar-se Magnus. Contou-lhe sua história completa. Como havia sido um príncipe feliz até a guerra destruir tudo. Como havia jurado que ninguém mais seria fraco como ele havia sido. Como cada reino conquistado era uma tentativa de preencher o vazio dentro dele. Alexander observava fascinado enquanto sua mãe trabalhava sua magia peculiar, não com feitiços ou poções, mas com compaixão genuína. Ela compartilhou sua própria jornada, como havia transformado dor em propósito, como o amor havia curado feridas que pareciam fatais. No 3º dia, Magnus chorou pela primeira vez em décadas, grandes soluços que sacudiam seu corpo enorme como uma criança perdida. Quando Luna e Alexander partiram, levavam consigo um tratado de paz. Mais do que isso, levavam a promessa de Magnus de usar seu exército não para conquistar, mas para proteger. Ele se tornaria o Guardião do Norte, defendendo todos os reinos aliados contra ameaças externas. Era uma transformação que ninguém poderia ter previsto. A volta para Aurelius foi triunfal. Eduardo correu para abraçar sua esposa e filho, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Como conseguiste? Perguntou ele maravilhado. Luna sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar depois de todos esses anos. Lembrei-me do que me ensinaste uma vez, que o amor é a força mais poderosa do universo. Apenas ajudei Magnus a lembrar-se disso também. As gêmeas, agora jovens mulheres de 15 anos, haviam preparado uma surpresa para o retorno da mãe.
Haviam organizado um festival celebrando as mulheres fortes do reino, com Luna como inspiração central. Artesãs, curandeiras, professoras, todas reunidas para mostrar que a força feminina tinha muitas faces. Durante o festival, Luna notou uma jovem observando tudo de longe, seu rosto marcado por hematomas mal curados. Aproximou-se discretamente e sentou-se ao lado dela. A jovem, assustada ao reconhecer a rainha, tentou cobrir os machucados. Não precisa esconder, disse Luna gentilmente. Já estive onde estás. Há ajuda disponível. A jovem, cujo nome era Isabela, contou sua história entre lágrimas. Um casamento arranjado com um homem cruel, violência diária, medo constante. Luna ouviu cada palavra, lembrando-se de seus próprios momentos de desespero com Lorenzo. Antes do dia terminar, Isabela estava sob proteção real e seu marido enfrentando a justiça do reino. Este incidente levou Luna a estabelecer refúgios por todo o reino para mulheres em situação de violência. Eduardo apoiou completamente, decretando leis mais severas contra agressores e garantindo que nenhuma mulher fosse forçada a permanecer em situação de perigo. Era mais uma revolução silenciosa no reino, mudando vidas uma por uma. Alexander, inspirado pela coragem da mãe em confrontar o conquistador, decidiu que queria viajar pelo reino antes de assumir maiores responsabilidades. Queria conhecer seu povo não como príncipe, mas como homem. Luna e Eduardo, lembrando-se de como seu próprio encontro havia acontecido em circunstâncias similares, concordaram, embora com o coração apertado. Por 6 meses, Alexander viajou disfarçado, trabalhando em campos, ajudando em colheitas, ouvindo as histórias do povo. Em uma pequena vila na fronteira, conheceu uma jovem chamada Beatriz, filha de um ferreiro cujo espírito livre e mente afiada o cativaram imediatamente. Ela não fazia ideia de que ele era o príncipe, tratando-o como igual, desafiando suas ideias, fazendo-o rir como nunca havia rido. Quando Alexander finalmente retornou, trouxe consigo não apenas experiências, mas também amor. A apresentação de Beatriz causou algum rebuliço na corte, outra plebeia. Mas Luna recebeu a jovem de braços abertos, vendo nela o mesmo fogo que havia atraído Eduardo tantos anos atrás. O ciclo continuava, o amor escolhendo seus próprios caminhos. As gêmeas também encontraram seus destinos peculiares. Helena tornou-se comandante da Guarda Real, a primeira mulher nessa posição, liderando com a mesma mistura de força e justiça de seu pai. Valentina escolheu o caminho da cura, estabelecendo hospitais por todo o reino, onde pobres e ricos recebiam o mesmo tratamento. Foi durante a celebração do 20º aniversário de reinado que o impensável aconteceu. Luna estava nos jardins, colhendo flores para o banquete da noite, quando sentiu uma dor aguda no peito. Caiu de joelhos, o mundo girando ao seu redor. Os guardas correram para ajudá-la. Eduardo foi chamado com urgência. Os médicos reais trabalharam incansavelmente, mas o diagnóstico era sombrio. O coração de Luna, que havia suportado tanto, estava falhando. A notícia espalhou-se pelo reino como fogo selvagem. O povo reuniu-se do lado de fora do palácio, orando, cantando, esperando por um milagre. Eduardo não saiu do lado de Luna por um momento. Segurava sua mão, contava-lhe sobre os filhos, sobre o reino que haviam construído juntos, sobre o amor que ainda queimava tão forte quanto no primeiro dia. Luna sorria fracamente, seus olhos ainda cheios daquele brilho que havia capturado o príncipe tantos anos atrás. Numa noite particularmente difícil, Luna pediu para ver cada um de seus filhos individualmente. Para Alexander disse: "Serás um grande rei, meu filho. Mas lembra-te sempre de que a coroa mais pesada é aquela que esquece o peso dos outros." Para Helena: "Tua força é tua bondade disfarçada de aço. Nunca deixes que o mundo te endureça completamente." Para Valentina: "Teu coração compassivo é o maior tesouro do reino. Cura não apenas corpos, mas almas." Para Eduardo, guardou suas últimas palavras daquela noite: "Meu amor, tu me salvaste naquele dia no mercado, mas não da forma que pensas. Salvaste-me de uma vida sem significado. Cada dia ao teu lado foi um presente que eu nunca pensei merecer. Se eu partir, não chores por muito tempo. Vive, ama, continua o que começamos juntos." Mas Luna era mais forte do que todos pensavam. Gradualmente, milagrosamente, começou a melhorar. Os médicos não conseguiam explicar. Alguns diziam que era o poder do amor do povo, outros que era a força de vontade da própria Luna. Ela preferia pensar que simplesmente ainda tinha trabalho a fazer. A recuperação foi lenta, mas constante. Durante esse período, o reino mostrou sua verdadeira natureza. Nobres e plebeus unidos em vigília, antigos inimigos oferecendo ajuda, crianças fazendo desenhos para alegrar a rainha.
Sofia, agora rainha de Monteverde ao lado de Marcos, veio pessoalmente cuidar de Luna, um gesto que comoveu a todos. Quando Luna finalmente pôde aparecer na varanda real, fraca mas sorridente, o rugido de alegria do povo pôde ser ouvido em reinos distantes. Eduardo a segurava como se ela pudesse evaporar, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Tentaste me deixar, sussurrou ele. Nunca, respondeu Luna. Apenas estava testando se conseguias governar sem mim. Claramente não consegues. A experiência mudou Luna. Tornou-se ainda mais determinada a deixar um legado duradouro. Estabeleceu universidades abertas a todos, independentemente de origem ou riqueza. Criou leis protegendo os direitos dos trabalhadores, garantindo que ninguém seria explorado como ela havia sido. Cada reforma era uma semente plantada para o futuro. Alexander casou-se com Beatriz numa cerimônia que uniu simplicidade e majestade. Luna viu neles o mesmo amor que havia compartilhado com Eduardo, a mesma disposição de desafiar convenções pelo que era certo. Durante a dança de casamento, Eduardo sussurrou em seu ouvido. Eles me lembram de nós. Luna sorriu, exceto que eles tiveram um começo muito mais fácil. O nascimento do primeiro neto de Luna e Eduardo foi celebrado em todo o reino. Um menino saudável, com os olhos de sua avó e o queixo determinado de seu avô. Quando Luna o segurou pela primeira vez, sentiu o círculo da vida completar-se. Este pequeno carregaria adiante tudo o que haviam construído, mas à sua própria maneira. Anos passaram em relativa paz. O reino prosperou, as alianças permaneceram fortes e a justiça prevaleceu. Luna, agora com cabelos prateados, mas ainda com o mesmo espírito indomável, tornou-se uma figura quase lendária. Crianças aprendiam sobre a escrava que se tornou rainha, sobre como a compaixão podia ser mais poderosa que exércitos. Numa tarde de outono, Luna estava ensinando seu neto sobre as plantas medicinais no jardim, quando um mensageiro chegou com notícias extraordinárias. Exploradores haviam encontrado sobreviventes de Eudora vivendo em terras distantes, preservando as tradições e a cultura de seu povo. Entre eles, inacreditavelmente, estava um primo distante de Luna, alguém que ela pensava ter morrido na guerra. O reencontro foi emocionante. O primo, agora um homem idoso chamado Rafael, trouxe consigo artefatos de Eudora, incluindo pertences da família de Luna que haviam sido salvos. Entre eles, um retrato de seus pais, o único que existia. Luna chorou ao ver os rostos que havia guardado apenas na memória por tantos anos. Rafael contou como um grupo de eudorianos havia escapado para as montanhas durante o ataque final, como haviam construído uma nova comunidade, mantendo vivas as tradições de seu povo. Luna imediatamente organizou ajuda para eles, oferecendo terras em Aurélios para quem quisesse vir, ou assistência para quem preferisse permanecer onde estava. Muitos escolheram vir, criando um bairro eudoriano na capital. As ruas encheram-se com os sons e cheiros da infância de Luna, a música de seu povo, a comida que sua mãe costumava fazer. Eduardo aprendeu algumas palavras em eudoriano para a surpresa e deleite de Luna, seu sotaque terrível fazendo-a rir como uma jovem apaixonada. Foi nessa época que Magnus, o antigo conquistador agora guardião do norte, enviou uma mensagem urgente. Uma ameaça real aproximava-se do leste. Um império além das montanhas que havia permanecido isolado por séculos, agora marchava para o oeste. Sua tecnologia e números superiores a qualquer coisa que haviam enfrentado. O conselho de guerra foi convocado. Reis e rainhas de todos os reinos aliados vieram pessoalmente. A situação era grave. O Império Oriental tinha armas que eles nunca haviam visto, máquinas de guerra que podiam destruir muralhas como se fossem papel. A única esperança era a união completa, algo nunca antes alcançado. Luna propôs algo radical. Em vez de esperar o ataque ou marchar para a guerra, por que não tentar entender o que esse império queria? Talvez houvesse espaço para negociação, para comércio em vez de conflito. Muitos acharam a ideia ingênua, mas Eduardo apoiou sua esposa, como sempre havia feito. Uma delegação foi formada, com Luna e Alexander liderando, acompanhados por representantes de cada reino aliado. A jornada para o leste levou 2 meses através de terrenos traiçoeiros. Quando finalmente chegaram à fronteira do Império Oriental, foram recebidos por uma visão impressionante de cidades com torres que tocavam as nuvens e estradas mais lisas que qualquer pedra polida. O imperador do leste era uma mulher, a imperatriz Mei Ling, o que surpreendeu muitos da delegação.
Ela recebeu-os num salão que parecia feito de luz e cristal. Sua voz era suave, mas carregava autoridade absoluta. Então os reinos do Oeste finalmente vêm conversar em vez de preparar suas espadas. Isso mostra sabedoria. Luna avançou, fazendo uma reverência respeitosa, mas mantendo sua dignidade real. Vossa Majestade Imperial, viemos em paz buscando entendimento. Nossos reinos têm muito a oferecer uns aos outros além de conflito. A Imperatriz estudou Luna com olhos perspicazes. Dizem que foste escrava antes de ser rainha. Como é possível tal transformação no Oeste? Com calma e eloquência. Luna contou sua história, mas mais importante, a história de como os reinos ocidentais haviam aprendido que a força vinha da diversidade, que a nobreza não estava no sangue, mas nas ações. A Imperatriz ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas incisivas. Após dias de negociações, um acordo foi alcançado. O Império Oriental não buscava conquista, mas rotas comerciais e intercâmbio de conhecimento. Eles haviam se isolado por medo de serem corrompidos, mas observando a transformação dos reinos ocidentais sob lideranças como a de Luna, estavam prontos para reconexão. O tratado assinado foi mais que paz, foi o início de uma nova era. Tecnologias orientais ajudariam a melhorar a vida no Oeste, enquanto a filosofia de igualdade e justiça social do Oeste influenciaria reformas no Leste. Luna havia novamente transformado potencial destruição em oportunidade de crescimento. O retorno para casa foi celebrado com o maior festival que Aurelius já havia visto. Mas para Luna, o momento mais precioso foi sentar-se em seu jardim privado com Eduardo, seus filhos e netos ao redor, contando histórias sob as estrelas. Alexander havia se tornado o líder que ela sempre soube que ele seria. As gêmeas haviam encontrado seus próprios caminhos brilhantes. Numa noite particularmente clara, Eduardo pegou a mão de Luna e a levou até a torre mais alta do palácio. O mesmo lugar onde haviam compartilhado seu primeiro beijo como rei e rainha. "Olha o que construímos!", disse ele, gesticulando para as luzes da cidade abaixo, próspera e pacífica. Luna apertou sua mão. "Nós não construímos sozinhos. Cada pessoa lá embaixo construiu isso conosco. Apenas mostramos que era possível." Enquanto observavam seu reino, Luna refletia sobre a jornada que a havia trazido até ali. Da escrava fugindo com roupas de homem à rainha respeitada em múltiplos reinos. Cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de desespero havia sido um degrau para algo maior. Não apenas para ela, mas para todos que haviam sido tocados por sua história. Eduardo virou-se para ela, seus olhos ainda cheios do mesmo amor que havia mostrado quando a salvou no mercado tantos anos atrás. "Arrepende-te de algo?", perguntou ele suavemente. Luna pensou por um momento. "Apenas de não poder fazer mais. Sempre há alguém sofrendo, sempre há injustiça para corrigir." Mas Eduardo balançou a cabeça. "Tu fizeste mais do que qualquer pessoa poderia esperar. Mudaste o mundo, Luna, não com exércitos ou riqueza, mas com compaixão e coragem." Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Luna encontrou Alexander esperando por eles. "Mãe, pai", disse ele, sua voz carregada de emoção. "Beatriz está esperando nosso segundo filho. Mas mais que isso, quero que saibam que tudo que sou, devo a vocês. Não apenas por me darem vida, mas por me mostrarem como vivê-la com propósito." As lágrimas correram livremente enquanto os três se abraçavam. Era um daqueles momentos perfeitos que justificavam toda a dor do passado. Luna sabia que seu tempo era limitado, seu coração ainda frágil desde sua doença, mas não sentia medo. Havia vivido mais em suas décadas como rainha do que muitos viviam em várias vidas. Os anos continuaram, cada um trazendo novos desafios e triunfos. Luna viu suas netas crescerem fortes e independentes. Viu reformas que havia iniciado criarem raízes profundas. Viu o reino que havia ajudado a moldar tornar-se um farol de esperança num mundo muitas vezes escuro. E então, numa manhã de primavera, quando as rosas que Eduardo havia plantado para ela estavam em plena floração, Luna Valentina acordou sabendo que seu tempo havia chegado. Não com dor ou medo, mas com uma sensação de completude. Chamou sua família, cada um deles, para últimas palavras de amor e sabedoria. Para Eduardo, guardou o final. "Meu amor, meu salvador, meu companheiro. Promete-me que continuarás a amar, a liderar, a viver. Não por mim, mas por ti mesmo e por nosso povo." Eduardo, com lágrimas escorrendo por seu rosto ainda nobre apesar da idade, assentiu. "Até meu último suspiro, prometo. Mas meu coração sempre será teu, neste mundo e no próximo." Com um último sorriso, Luna fechou os olhos, sua mão ainda segurando a de Eduardo.
O reino inteiro entrou em luto, mas também em celebração de uma vida que havia transformado não apenas um reino, mas todo o mundo conhecido. Sua história seria contada por gerações: a escrava que se tornou rainha, a mulher que provou que o amor e a compaixão podiam ser as forças mais poderosas do universo. Eduardo viveu mais 5 anos, governando com a mesma sabedoria que Luna havia lhe ensinado. Quando finalmente partiu para juntar-se a ela, dizem que morreu sorrindo, sussurrando o nome dela. Alexander assumiu o trono com Beatriz ao seu lado, continuando o legado de seus pais. As gêmeas permaneceram como pilares do reino, cada uma à sua maneira honrando a memória materna. E nos jardins do palácio, onde Luna costumava caminhar, as rosas floresciam mais belas a cada ano, como se alimentadas pelo amor eterno de uma escrava que se tornou rainha, de uma mulher que mudou o mundo não com poder, mas com a força invencível de um coração compassivo. Seu amor, como ela sempre soube, era de fato mais doce que o vinho, mais forte que a morte, uma chama que nem todas as águas do mundo poderiam apagar. Fim, queridos amigos! Esperamos que a história de Luna e Eduardo tenha ecoado em seus corações. Esta saga épica nos lembra que em um mundo governado por linhagens e preconceitos, a coragem e o amor verdadeiro são as forças mais poderosas. O amor de uma escrava e um rei não apenas uniu 2 corações, mas transformou um reino inteiro, provando que o valor reside no caráter, e não no nascimento. Que a jornada de Luna e Eduardo nos inspire a sempre enfrentar as adversidades com dignidade e a nunca permitir que as origens definam o destino. Compartilhe nos comentários. O que a história de Luna e Eduardo mais te ensinou sobre amor e superação? Use este espaço para compartilhar suas reflexões, sugerir os próximos contos e se emocionar conosco. As ideias mais fascinantes podem se tornar nosso próximo vídeo. Até a próxima, com mais histórias que aquecem a alma e nos fazem acreditar na força inabalável da compaixão.